Olá, sejam muito bem-vindos, meus alunos, aqui no meu canal, Enfermeira Juliana Elias, esse canal que é para abençoar a sua vida, onde a gente traz conteúdos sobre vida cotidiana, sobre saúde, qualidade de vida e também espiritualidade, coisas que podem ajudar e a edificar a sua vida. Estamos também agora na plataforma do Spotify, não deixe de curtir e ativar o sininho para acompanhar os nossos novos capítulos. Aqui no nosso canal do YouTube, entra lá, deixa o seu like, compartilha com o maior número de pessoas que você puder, que eu tenho certeza que esse podcast de hoje vai ser impactante, vai ser transformador para suas vidas, né? A nossa proposta aqui do canal é trazer pessoas, como eu falei, pessoas comuns, né? Que pode ser para pessoas comuns para toda a população, não são artistas, mas são pessoas relevantes para o reino, eu tenho certeza. Todo mundo traz uma história, todo mundo traz coisas boas e a gente então vai gravar esse podcast hoje, mais trazendo para a área da espiritualidade, vivendo milagres. E eu trago aqui uma convidada muito especial, ela é muito especial para mim porque é a minha mãe, Maria Cristina Rodrigues, né? A minha mãe tem uma história de vida, uma história de fé impactante. Pessoas do seu convívio mais próximo sabem muito dos milagres que Deus já fez na sua vida. Mas hoje a gente quer apresentar e transformar outras vidas através da vida da Maria Cristina. Primeira coisa, qual que é a sua idade, dona Maria Cristina? Eu tenho 62 anos. E a sua conversão foi com quantos anos? 39. 39, então já temos uma boa caminhada de fé, né? A sua trajetória também como mãe, né? Quantos filhos você tem? Eu tenho 3 filhos. Como que é a sua trajetória de mãe? Conta um pouquinho sobre isso. Você se casou com quantos anos? Com 20 anos. E aí teve? Minha primeira filha aos 21. Que é? É a Camila, a mais velha. Tem que explicar aqui para os nossos queridos alunos, né? Eu conheço a sua história, mas as pessoas não conhecem a sua história. Eu tive depois aos 22 a minha outra filha, que é a que está apresentando, a Juliana. Sou eu, né? E aos 28 a minha caçula, que é a Kizzy. Tenho 5 netos maravilhosos, o mais velho Lucas, o Bernardo, aí o Isaac, tenho o Samuel e a pequenininha, que é a minha única menininha, a Manuela. São bênção na minha vida. E seus netos já estão aqui também no nosso canal, né? Que gravaram um podcast sensacional sobre adoração. Então vamos contar um pouquinho sobre a sua conversão, sua caminhada de fé. Como começou lá, aos 39 anos? Então, a minha filha, né, a Juliana, como a Kizzy, a Juliana tinha 15 anos, ela já tinha entregado a vida dela para Jesus e a Kizzy tinha 12. Elas oravam muito por mim, porque eu estava muito perdida. Eu estava buscando algo no espiritismo, na Sunshine Way, na parte de macumbaria mesmo, né, que eu estava indo, no candomblé, aí eu procurava nas cartomantes. Tudo isso era uma busca porque não me trazia paz. A minha vida era muito tribulada, eu morava sozinha com elas adolescentes, não foi fácil, né, conviver, morar sozinha, ter que as despesas, ter que trabalhar, foi muito complicado. Então eu estava assim, me sentindo muito mal, que eu pensei até em suicídio, deixar carta escrita para as meninas, porque eu me achava que eu era uma péssima mãe, que eu era uma péssima pessoa, eu não me sentia bem comigo mesmo. Até que um dia no meu quarto, era uma quinta-feira, eu era muito devota de santos, vários santos, né? Os santos caíram tudo embaixo da minha cama. No meu armário escutei um barulho, estourou uma travessa sozinha do nada. O lixo, vocês podem não acreditar, gente, mas o diabo ele faz coisas para acabar com a vida da gente. O meu lixo andou sozinho lá fora. Mas aí eu vi uma luz que brilhou muito no meu quarto. E nessa luz abriu um buraco enorme no meu quarto. Eu fiquei meio apavorada na hora. Só que como eu sabia que Jesus ele queria a minha vida, ele queria eu para ele, e eu vi uma roupa muito branca, porque a gente não vê o rosto de Jesus, senão eu morreria naquela hora. Mas ele sempre se identificou comigo com as mãos dele. Então, na hora que ele me deu as mãos furadas e me segurou e falou assim: eu estou aqui, abre a porta. Eu não estava entendendo que porta que era, mas aí eu entendi, era a porta do meu coração.
eu vou te ajudar. E nesse momento, é o momento que você já tinha pensado no suicídio? Sim. E ir embora, não queria mais saber de nada, largar minhas Porque tava com uma filhas, dificuldade financeira, tava com uma dificuldade eu tava desempregada, sentimental, não me acertava com ninguém, então eu tava desesperada. Aí nesse momento, e minhas filhas na época, a minha sobrinha, Daniela, que foi para Jesus primeiro, que foi falando de Jesus para nós, para as meninas, deu um CD para elas lá, da Águas Purificadoras, que é um louvor Diante do Trono. E eu coloquei. Então começou aquela música, foi em mim, existe um... E naquela hora, naquele momento, o Senhor me batizou no Espírito Santo. Eu fui sentir uma alegria, uma coisa tomando em mim. Minha vida ainda estava bagunçada, viu, gente? Eu estava desempregada, mas eu sentia aquela paz. Aí as minhas filhas chegaram em casa, aí elas tinham um culto quinta-feira à noite na igreja. Aí eu falei, eu quero ir na igreja hoje com vocês, eu preciso ir. E foi quando eu fui na igreja e lá eu confessei publicamente a minha conversão, aceitando Jesus com a minha boca, falando, né? Ele era o meu salvador, meu amigo, meu pai, meu tudo. E aí foi a minha caminhada, mas não foi fácil, porque o inimigo ele vem para tirar você, né? Então ocorreram muitas coisas que no próximo eu vou falar para vocês. Aí Deus começou a operar milagres em mim, porque acho que uns 30 e poucos anos eu tive um problema muito sério no meu ouvido, eu drenei ele, o ouvido direito. E aí eu passei por Antes de você entrar na parte dos milagres, vamos fechar essa parte da sua conversão. Então, você teve um encontro real no seu próprio quarto, e aí você foi na igreja com as suas filhas, confessou ele como seu Senhor e Salvador, e aí começou a sua caminhada da fé. Mas vamos lembrar, sua vida ainda não estava acertada. Eu me lembro que você bebia, fumava. E aí, como foi essa libertação? Então, essa libertação foi quando eu entrei que eu queria me ser batizada. Mas um dia antes do batismo, que a gente entrou, descer as águas, eu falei, Jesus, eu não quero esse vício mais na minha vida. Porque você estava indo na igreja, mas ainda não tinha o seu vício, que é uma coisa, uma dependência, né? Sim. Aí eu peguei um maço de cigarro, porque eu era toda chique, né? Gostava da minha cigarrilha, meus isqueiros, tudo, joguei e determinei. E foi tão tremendo que Jesus fez eu expelir coisas pra fora que era do vício do cigarro. E ele não deixou, eu falei que eu não queria ficar com nenhum mão amarela, que é do viciante, porque querendo ou não, eu fumei 14 anos. Eu não queria ter esse olho, eu não queria substituir por nada, porque tem pessoas que largam o vício, substituir por comer demais, por chupar uma bala, muito doce. Eu não queria isso, eu queria ser liberta de vez. Aí ele me libertou. E aí também, quando ele me libertou disso, ele me libertou das bebidas também. Aí foi um dia antes de eu descer as águas, que tanto foi que teve uma irmã que teve a revelação que Deus estava abrindo meus ouvidos, a minha vida espiritual, que eu, ao invés de cinza, ele estava me vestindo de vestes de alegria. Olha que maravilha. Aí foi então aí começou a sua caminhada. Aí começou. Que não é só flores, né? Não. Muitas pessoas pensam, agora eu tenho o Senhor como meu único e suficiente Salvador, eu vou viver de glória em glória. Não é a promessa da palavra de Deus, mas é a gente saber para onde vai, onde é o nosso destino, em quem podemos confiar. Então agora, como é a nossa proposta desse podcast de hoje, é falar sobre milagres, né? Trazer aqui para os nossos ouvintes, para os nossos queridos alunos que acompanham o nosso canal, que o milagre, ele existe. E que Deus faz o mesmo do ontem, ele faz hoje e amanhã. Né? Então, você trazer um pouquinho dessa sua experiência, que eu acredito que vai ser, assim, impactante para a vida dos nossos ouvintes. Então vamos começar a falar sobre isso, o primeiro milagre. Então, o primeiro milagre foi esse, foi do meu ouvido, que aí foi diagnosticado 18 nódulos e 2 dele o médico falou que era maligno, que estava meio pelo cérebro, então ele estava até meio preocupado. Mas aí ele já quis marcar para fazer a cirurgia, aí foi marcada a cirurgia lá na Santa Casa. Eu me lembro que na época a minha filha Juliana com a Kizzy foi junto me levar lá. E eu tava no quarto, tudo pronto, já tava até as enfermeiras trouxeram a barbeadora, o aparelhinho que ia ter que raspar aqui. O cirurgião entrou para ver o meu ouvido realmente, e 1h da tarde eu ia fazer a cirurgia. O meu otorrino, que era o Dr. Marcelo na época, tava junto, aí eles subiram, falaram, daqui a pouco já se prepara, eu já tava de avental, tudo, daqui a pouco as enfermeiras vêm raspar aí a sua cabeça. Eu falei, tudo bem.
Aí fiquei ali, eu tinha uma irmã junto comigo, que ela era da Assembleia, ela ia fazer uma cirurgia de ai meu Deus, como chama? Pedra na vesícula, isso. Eu sei que eu passei por um êxtase, eu dormi, não sei se foi um sonho, eu senti um vento assim que veio, a porta se abriu, e como eu falei pra vocês, sempre Jesus me apresentava com aquela roupa muito branca, um cinto dourado e as mãos furadas. Ele tocou no meu ouvido e ele saiu, sem falar nada. Eu acordei, a irmãzinha estava acordada, que ela estava lendo a Bíblia. Aí eu falei assim, irmã, você entrou alguém aqui no quarto? Ela falou, não, eu acho que você sonou, porque você deu uma cochilada aí, né? Eu tô lendo a Bíblia. Eu falei, não, entrou, irmã. Entrou, Jesus entrou no meu quarto, eu não vou operar. Ele acabou de tocar no meu ouvido, eu não vou operar. Nisso, as enfermeiras falaram que não é de costume, o médico, o cirurgião só vai uma vez lá. Ele já tinha visto, já ia raspar para fazer a cirurgia. Ele desceu de novo com o meu otorrino. Falou, deixa eu dar mais uma olhadinha no seu ouvido. Ele olhou, chamou o Marcelo, olharam. Aí ele falou, olha, o que eu tô vendo aqui não tem mais nada, nós não vamos fazer cirurgia. Eu só tô achando estranho porque eu tô, não sei se é 3 ou 5 pontos diferente e com uma linha que eu nunca vi no seu ouvido. Aí ele falou assim, Deus quer, aí ele faz a sua maneira. Ele poderia ter usado a mão. Podia também. Poderia ter operado, porque eu creio que a gente tem. Eu sou enfermeira, atuo também na área da ciência e confio muito no cuidado de Deus através da medicina também. E eu acredito que Deus opera da maneira que Ele quer. Só que quando Ele quer te dar um testemunho, algo diferente, Ele faz do jeito que Ele quer. E acredito que isso é um testemunho para você edificar outras vidas. Aí foi isso que aconteceu. Ele falou que não. Aí ele falou assim, ó, como a senhora está muito tempo em jejum, Deus me deu um banquete. Eu fiquei lá para almoçar. Aí ele falou assim, eu não sei o que houve. Eu falei assim, mas eu sei. Falei para ele. O médico dos médicos, não sei se vocês acreditam, eu falei para os médicos, ele veio aqui, ele curou o meu filho. Ele falou, olha, eu não sei, mas a fé da senhora é muito forte. Pode ficar tranquila que eu vou mandar uma das enfermeiras avisar as suas filhas que não teve. E não precisou nem raspar a cabeça. Nem precisei raspar a cabeça. Então esse é o meu primeiro milagre, que foi assim, tremendo. Logo após a sua conversão. Logo após a minha conversão. Foi bem recente mesmo. Aí, posso falar o outro? Aí o outro milagre foi que a gente estava passando, já era do Senhor, viu gente? A gente estava passando uma dificuldade muito grande e muita gente ajudou. Deus abençoou muitas vidas para me abençoar, principalmente meu pai e minha mãe, que foram bênçãos para mim, porque meu pai me ajudou muito financeiramente. Quantos gases o gás de cozinha que acabava em casa ele pôs pra gente. Então, meu pai foi muito útil e eu sei que Jesus usou muito a vida dele para abençoar a vida minha e das netas dele, né? Aí eu também tive a minha ex-sogra, que hoje já é falecida, que nos abençoou demais. Mas nesse dia a gente estava passando uma dificuldade. Eu ia fazer uma mistura e eu não tinha nada, não tinha como comprar. Eu tinha menos que meia abobrinha. Um pouquinho só de pó royal e um tiquinho. Eu tava que nem aquela mulher da botija, um tiquinho de farinha. Aí eu falei pra Deus, é isso que eu tenho que fazer. Eu vou fazer uns bolinhos, né, de abobrinha. Tem um pouquinho de tempero aqui. E não sei quanto vai dar. Se vai dar um pra cada um comer. Arroz e feijão eu tinha. Aí eu sei que eu fui mexendo aquilo lá e louvando a Deus, que Deus sempre mandava cantar pra Ele e tudo. Quando eu fui vendo, gente, eu não tinha fim de tanta bolinho que eu fui fritando. Era um potinho assim pequeno, mas rendeu tanto que deu uma travessa muito cheia. Eu comecei a chorar, quando as meninas chegaram eu contei pra elas, ainda bem que elas gostam, né, de bolinho, de bobinho, elas ficaram super felizes, falaram, nossa mãe, que milagre. Então esse foi um milagre do alimento, e Deus fez me lembrar quando Ele multiplicou os pães e os peixes. Então Ele fez isso na minha vida. E o outro milagre que é mais assim, poderoso foi quando eu tive meu primeiro infarto aos 42 anos. Foi muito difícil, porque eu não conseguia nem me trocar direito, nem tomar banho, minhas filhas que tinham que me ajudar, porque eu tinha muita falta de ar. E minha filha me levou, eu consegui um encaminhamento para mim na Unicamp, eu fiz um tratamento, só que eu tinha que fazer um... Não foi na Unicamp, foi no Mário Gatti, que eu fiquei internada, no Mário Gatti, eu fiquei internada lá 7 dias, né, de lá, na urgência, tanto é que eu falei que eu era alérgica de pirona na época, hoje não sou mais, porque eu tenho certeza que Deus que me curou, e no AS eu tive um choque quase anafilático, mas Deus entrou com a provisão.
Aí, depois de lá, o médico me encaminhou, deu todos o Na época processo. era muito difícil marcar cateterismo, né? Muito, muito. Não tinha, não aqui conseguia, em Campinas, não tinha a vaga muito no restrita, Unicamp, né? tinha mais de 100 pessoas na minha frente e o meu cardiologista que eu tratava no Marigate falou que eu precisava fazer urgente esse catéter. Aí Deus entra com milagre. Meu pai na época trabalhava na empresa que ele trabalhava, o patrão dele ainda era vivo, conhecia a Dona Terezinha, uma mulher de Deus, serviço católica, social. mas uma mulher de Deus, né, de serviço social, e ela conseguiu para mim na Beneficência Portuguesa em São Paulo. Lá foi a gente, meu pai me levou junto com as minhas duas filhas, menos a caçula que não quis ir. Foi a mais velha, a Camila, e a Juliana junto. Mas ali Deus trabalhou com tudo, gente, não foi só com isso. Nós fomos lá, meu tio mora lá, minha tia tem um restaurante, a gente parou lá para almoçar, tudo. Meu pai, naquela época, era mais novo, ele dirigia melhor, mas ele não conhecia bem São Paulo. Deus usou meu tio que levou com o carro dele, nós, para Beneficência. Ficou lá esperando, aí na hora de dar a entrada lá, a recepcionista preencheu, pensou que era meu pai que ia fazer, que na verdade meu pai já tinha 60 anos, né, mais de 60. E meu pai falou, não, é minha filha, ela tem 42 anos. Eu falei, nossa. Então, aí a enfermeira lá até na hora explicou, ó, mas se eu tiver que ir embora, vai pra casa, porque às vezes é meio demorado. Meu pai me perguntou, mas quanto tempo? Geralmente o médico leva de 40 minutos a 50 minutos pra fazer o exame. Mas ele depois ela vai pra sala de espera, lá pra, né, de recuperação, tudo vai demorar. Não adianta, sei. E as minhas filhas estavam com fome, estavam cansadas, e meu pai teve uma hora até que brigou, ai, se eu soubesse eu não trazia vocês, tudo. Aí meu tio levou eles de volta, falou, depois amanhã você vem, porque amanhã o médico só me liga, deu um número pra ela, você liga como que ela passou, como que ela tá, que amanhã ela vai ter alta, 10 horas o médico passa aqui pra dar alta. Aí eles foram embora. Eu fiquei lá tudo, e beleza, fui lá pro cateterismo, até assustei, porque era um monte de médico junto, porque quem fez em mim foi um residente, mas o doutor mesmo estava junto, acompanhando, aí tinha a turma da enfermagem ali e tudo. E eu tava com muita dor, mas doía muito demais, ficava me apertando tudo. Aí eles iam começar já o catéter, começando, Deus me deu um louvor. Eles falavam que eu mexia a boca, mas eles não escutavam. Aí eu comecei a cantar. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece. Só que eu tinha esquecido os outros milagres que ele já tinha feito, né? Mas eu tava em paz, porque se eu morresse naquela hora, eu sabia para onde eu ia. Mas Deus queria mais. Aí eu comecei a orar, ficar falando, diz que eu mexia a boca, né? Que eu não dormi, porque o catéter ele não deixa você dormir, mas você fica sonolenta. É uma quentura que parece que você vai fazer xixi na roupa, tudo. Aí nisso, aquele vento, ficou aquele clarão no quarto, parecia que eu não via mais ninguém. O médico dos médicos entra de novo, Jesus. Jesus entrou, ele coloca o dedo, ele fala assim, não é a tua obra, eu não cumpri ainda a obra que eu vou completar na tua vida. Não é. Você não vai partir agora. E tirou a mão, saiu, disse que eu fiquei tranquila para fazer. Aí, na hora que acabou tudo... Mas você teve uma parada, não Tive. Uma parada, que eles assustaram, eles pensavam que estava reanimada, eles acharam que era pra você, na verdade, ter alta no mesmo dia e acabou ficando na UTI, né? Mas aquela noite lá, eu lembro disso. Aí a gente tava muito preocupado, porque era pra ele ligar falando da alta e aí ninguém ligava e a gente acabou entrando em contato, mas eles não falavam da parada, eles foram falar depois. Só depois. Aí na hora disso, o médico falou pra mim, moça, eu dei um trabalho, hein? Eu faço 40 minutos, foi 2 horas de cateterismo. Porque teve a parada. Ele falou assim, eu faço cateterismo 40 a 50 minutos. E ainda falou pra mim, eu já perdi gente no cateterismo. E eu achei que eu tava perdendo a senhora. A senhora teve 2 paradas, a gente teve que reanimar. E a senhora não voltava. Aí eu falei, a senhora murmurava na boca, né? Aí eu falei pra ele que eu tava louvando, eu falei, não sei a fé de vocês. Mas eu sei que Jesus entrou aqui, ele curou, ele falou que não era a minha chegada, a minha hora. Ele falou, olha, fé maravilhosa que a senhora tem, Deus abençoe a fé. Eu acho que ele podia até ser, né, às vezes católico, mas que ele falou de Deus, né, o residente. Os outros médicos não, só ficou assustado, tudo. Eu falei, por isso que tava tudo esses enfermeiros em cima, porque eu via muito, né. Ele falou, porque a senhora, a gente achou que tava te perdendo. Ia ter que dar notícia pra família que infelizmente a senhora partiu. Aí eu falei, minha mãe ainda não era a hora. Ele falou, não, mas agora a senhora vai passar lá de recuperação, né, vai ficar lá, porque a gente
tem que ficar em observação para ver se não vai dar mais nada. Ainda ele brincou comigo, eu sei da fé da senhora, mas a gente tem que fazer. Falei, não, eu creio que o Jesus também trabalha na vida de vocês pra gente, não tem problema. Aí fiquei lá, mas eu fiquei super bem, já fui falar com outros pacientes. Tinha uma senhorinha que estava minha idade, né? Ela ia fazer, só que ela ia pôr ponte de safena, ia colocar o stent, eu não precisei, graças a Deus. Aí eu falei do amor de Jesus pra ela. Ela estava muito perdida, muito não sei o que. Ela pediu para mim orar por ela. Aí eu orei. Não sei o que Deus operou, porque eu tive alta e ainda ela continuou lá. Então esse é meu testemunho desses 3, né, dos milagres, né? Grandes milagres. Ainda tem os pequenos, né, que a gente todo dia, dia a dia, né? Mas os grandes são que impactaram mais a sua vida, minha a sua vida, jornada. sim. Então, para a próxima vez, aí eu conto mais coisas, mais testemunho, mais coisas da minha infância que aconteceu. A gente vai ter um outro podcast orando para Deus preparar essas coisas. Sobre outros assuntos. Então, para você que está aí vivenciando, às vezes, um momento de enfermidade, um momento difícil, de dificuldade financeira, né? Saiba que se você crê, você tem um Deus de milagres. E aqui eu trouxe alguns versículos, alguns princípios, né? Princípios milenares para a sua vida, que podem sustentar a sua crença em milagre. Às vezes você está falando, não, o que você está dizendo aí é história da carochinha, imagina que isso aconteceu, não é bem assim. Às vezes acontece mesmo, da pessoa estar para ser operada e foi um diagnóstico errado. Mas eu creio, né, no Deus vivo que a gente serve, e existem princípios para a gente poder acreditar na vida de milagres. Marcos 10, 27. Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Então, às vezes algo que para o ser humano não é possível você salvar a sua vida, não é possível você melhorar de uma saúde, de uma enfermidade muitas vezes agressiva ou terminal. Não é possível você tirar os seus filhos das drogas, se afundando num abismo, mas para Deus tudo é possível. Marcos 9, 23. Aqui entra a nossa ação. Tudo é possível para quem tem fé. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que não se veem, coisas que ainda estão por vir. É você acreditar no sobrenatural. Se você não tem uma vida de fé, você não vivencia milagres. Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Nada é impossível para mim. Todos esses versículos que sustentam a nossa crença em milagre, mostrando que Deus é quem faz. Que Deus é o ser todo-poderoso. E Lucas 1, 37. Porque para Deus nada é impossível. Né? Para Deus foi possível uma virgem trazer ao mundo o Salvador. Para Deus foi possível uma estéril ser mãe de filhos. Para Deus foi possível sair da cova dos leões vivo. Para Deus foi possível sair da fornalha ardente vivo. Para Deus foi possível tantos milagres, né? Para Deus foi possível para Maria Cristina ser curada 2 vezes no seu físico, e acredito que existem outras curas emocionais. Para Deus foi possível a multiplicação em meio a tantas coisas ruins que estavam acontecendo naquela época, né? Para Deus tudo é possível. Né? E acredito que diante disso, qual você entende o seu maior chamado, né, para o reino? O meu maior chamado é intercessão. Eu orar para as pessoas, né? Deus sempre me mostrou, não só para minha família, mas pessoas às vezes que eu nem conheço, para países distantes. O meu mentor espiritual, um dos meus mentores espirituais, eu já falei aqui no nosso canal, é o Thiago Brunet. E uma das coisas que ele fala é que na dor que você passou, naquilo que você foi levado e você superou, é o seu chamado, é aquilo que você tem para oferecer de melhor. Então, se você teve uma quebra financeira muito grande e prosperou, Deus quer te levar a ministrar sobre vida financeira. Se você teve uma dificuldade de saúde muito grande e você supera isso, você passa por essa experiência de milagre,
Deus tem um chamado de cura na sua vida. Então, todo aquele vale que você passou é um aprendizado. Deus pode te ensinar em 20 anos o que Ele te ensina em 2 meses quando você passa pela luta. Então, acredito assim que você cresceu muito na fé, né? Em crer e esperar em coisas que não estão por vir, né? E milagres, a gente teria um podcast enorme pra gente falar, né? Se fosse a minha casa, eu esperei 10 anos. A gente poderia falar sobre a questão da sua casa e outros milagres, né? E Deus, naquilo que Ele te fez mais depressivo, ou naquilo que Ele te fez passar pelo abismo, é hoje o que Ele te faz o seu grande ministério. Amém? Amém. Então que você seja abençoado com esse nosso podcast de hoje, com a nossa convidada, minha mãe, uma pessoa de fé, de vida cristã, que a sua vida seja impactada. Então se você curtiu, não deixe de dar um like, de compartilhar com o maior número de pessoas que possam receber essa palavra de vivendo os milagres. Ali nos nossos comentários, coloca aquele emoji do foguinho e dê um glória a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Um grande abraço e Deus abençoe a sua vida. Amém.